aqui quem fala é a Lila e hoje a gente vai ter resenha aqui no canal. Uma resenha bem especial. Verdade? Aqui. A resenha de hoje é especial porque é do grandioso projeto super imersivo e louco da Torre Negra. Uhul! Nós temos mais um livro check. E é um livro bem grande. 816 páginas lidas em meu mês de julho. E que foi o mês inteiro, digamos assim. Eu li praticamente só isso. Eu li um outro livro, mas eu prefiro pensar que eu não li, né? Enfim, este aqui é o quarto livro da Torre Negra, Mago e Vidro. Ele é o sexto do projeto. E aí agora, depois dele, a gente vai ter Pit Stop. Ou seja, vamos ter aí o conto das Irmãzinhas de Elúria. Aí tem O Vento pela Fechadura, que é o spin-off da Torre Negra. E aí depois a gente entra o Talismã e Salem, para depois voltar para o livro 5. E agora vamos falar um pouquinho dessa belezinha aqui, dessa coisa linda, dessa coisa maravilhosa, essa coisa mais perfeita do mundo todo, assim. Esse aqui é o quarto livro da Torre Negra e ele conta a história, assim, mais ou menos a história do Roland. O Roland, o nosso pistoleiro, o cara lá, o nosso protagonista da torre. E aqui a gente vai conhecer um pouquinho da história do Roland, dos amigos dele, né, o Cuthbert, o Allen, vai conhecer um pouquinho do pai do Roland, vai conhecer mais um pouco, assim, sobre a paixonite aguda crônica do Roland, que é a Susan. Ai, Susan fofinha, bonitinha, oh, querida ela. Enfim, aqui a gente vai ter muito da história de vida do Roland e muito do mundo médio antes dele seguir adiante. Isso é muito legal, sério. E aqui esse livro também tem uma frase maravilhosa, meu Deus do céu. Mas eu fico me perdendo aí, vamos aos tópicos. Tópico número 1. Resumo / sinopse. Esse livro continua exatamente no último minuto do livro 3, que é aquela cena super desesperadora, que eu não vou contar qual é, porque é spoiler. Mas assim, acaba num momento muito ápice, assim, tipo, meu Deus do céu, vamos todos morrer e agora? E aí acaba o livro e você fica... Pô, Stephen King. Aí o primeiro capítulo desse livro é exatamente o último capítulo do livro anterior, que é tipo uma introdução, pra você voltar pra história, e continua dali. E aí tá aquela situação e tal, ela se resolve, e aí depois o Roland e os seus amigos, eles acabam parando num determinado lugar e o Roland resolve contar pra eles a história da Susan, que é o crushzinho da vida dele, maravilhosa, lindíssima. E aí a maior parte do livro vai ser essa história sendo contada. Então, assim, todas essas 800 e poucas páginas, pelo menos umas 750, assim, são a história do Roland, a história dele com a Susan e tudo mais. Tópico número 2. Personagens. Bom, aqui nós vamos conhecer um pouco mais de personagens. A gente vai conhecer o Allen, ou Cuthbert, que são personagens que aparecem na série, só que são só lembranças do Sr. Roland. E aqui a gente vai conhecer eles, a personalidade deles, e a gente começa a entender por que ele compara esses amigos dele do passado com os amigos que ele tem agora, o catete que ele tem agora pra encontrar a Torre Negra. E isso é muito legal, sério. Fora que a gente conhece a Susan. Eu vou ficar falando da Susan o tempo todo, porque a Susan é muito importante, entendeu? A Suzy. Narrativa. Eu não vou falar sobre isso porque eu sou uma pessoa muito suspeita. É maravilhosa. Enfim. Simples assim. Simples assim. É o King. Amo esse homem. Desculpa. Escrita / autor. Então, pois é. A escrita do King, pra quem não sabe, ele é bem prolixo, né? Defina prolixo. Boa definição. Tem outra definição de prolixo. Ele gosta de fazer esse tipo de coisa, ele gosta, né? Fazer o quê? É o King, entendeu?
Então, o King, ele tem uma escrita muito gostosa. E assim, ó, ele tem uma coisa que eu adoro, que ele vai contando a história pra ti de uma maneira que não é chata. E ele fica contando pensamentos dos personagens e coisas que tecnicamente, assim, não tem nada a ver com nada. Tipo, inútil, isso aqui é informação inútil. Só que é uma informação útil. Por quê? Porque ela ajuda você a entender a personalidade do personagem. Roteiro / execução. Bom, o roteiro desse livro, ele é bem estruturado, sabe? Porque a gente tem aquela situação que a gente está seguindo a história em ordem cronológica, digamos assim. Falar em ordem cronológica da Torre Negra é uma coisa meio, né? Cronológica. O que é ordem cronológica na Torre Negra, né? Não existe isso. A Torre Negra é tipo Dark, versão multiverso. Acho que essa é a explicação básica de o que é a Torre Negra. A Torre Negra é Dark, versão multiverso. Fim. Tenso. Tipo assim, Dark, a terceira temporada de Dark versão Overpower. Porque não são só os personagens que fazem parte da trama. São personagens que não fazem parte da trama, que estão em outros mundos, que estão em outros universos, outros multiversos e outros tempos e... né? Tanto que as pessoas ali, você não diz assim, ó, fulano é de tal universo. Ele é de tal universo, mas qual é o quando dele? É de quando? Ele é de tal universo, mas de quando daquele universo? Entendeu? Aí você pega assim, o personagem mais jovem da série, ele tecnicamente é mais velho do que... É tipo isso, assim. Não dá pra explicar a Torre Negra. Só lendo pra saber, só lendo pra entender, entendeu? Opinião pessoal. Bom, eu vou dizer pra vocês o seguinte. Eu, Lila, estou passando por um momento muito complicado das minhas leituras e não estou pegando os livros e lendo assim, top, assim, sabe? Como eu sempre fiz. Eu tô tendo problemas para as minhas leituras, então tá sendo difícil para mim pegar um livro e ler um livro e seguir com ele. Então tiveram vários dias desse mês em que eu não consegui sentar para ler, mas o livro é muito bom. Cada vez que eu sentava para ler, eu lia bastante, assim, tipo 70, 80 páginas. Só que quando você tem 800 páginas para ler, 70, 80 páginas é porcaria nenhuma, né? Aí você leva uma vida que segue. Mas eu realmente gostei muito desse livro. Ele tem uma das melhores frases existentes na face da Terra, de todos os livros incríveis, maravilhosos que existem nesse mundo. Tem uma frase incrível, realmente, nossa, marcou. Se for o cá, virá como um vento, e seus planos resistirão a ele, tanto quanto um celeiro a um ciclone. Ou seja, não dá pra fazer muita coisa, você tem que aceitar, aceita que dói menos, a vida é assim mesmo, o que tem que acontecer vai acontecer. E não adianta você ficar chorando as pitangas, dizendo, mas isso não pode acontecer. Isso te faz pensar sobre assim, ó. Eu tô trabalhando, aí tenho um emprego, eu gosto muito do meu emprego e tal. E aí vem o chefe um belo dia, assim, como já aconteceu comigo, de chegar de manhã cedo para trabalhar, feliz da vida, super de boa, uhul. E aí o chefe diz assim, oi, tudo bom, quero falar contigo. Daí você vai lá na salinha dele assim, então a gente tá te desligando da empresa. E você pensa assim, se for o cá, meus amigos, bom, vida que segue. Chora. Depois a gente segue a vida, fazer o quê? Não tem muito o que fazer. É isso que eu falo. Não adianta ficar, ai meu Deus, mas eu não posso passar por isso. Tá, você não pode passar por isso. Mas se você tiver que passar por isso, você vai passar e deu, entendeu? Então eu acho que isso aí é lição de vida para a vida. Importantíssimo para a vida isso aí. Guarde pra você. Essa frase é maravilhosa. Esse livro é cheio de coisas importantes. Eu acho muito legal que o King fica falando coisinhas assim que te deixam meio angustiado, sabe? Ele fala alguma coisa tipo assim, fulano foi lá falar com Beltrano. Aí fulano queria matar o Beltrano, mas fulano resolveu não matar o Beltrano. Mal sabia ele que depois ele ia se arrepender dessa decisão. Aí você fica pensando, tá bom, o Beltrano vai dar merda. Só pode. Né? Pois é, esse livro é só isso. E assim, você fica pensando, vai dar tudo bom, vai dar tudo certo aqui e tal. E quando você vê, começa a bagunçar tudo. Você pensa assim, tá indo tudo muito bem, as coisas estão se acertando. Quando você menos espera, que seu coração tá tranquilo, que você tá chegando ali nas últimas páginas do livro, tá tudo bem, o King vem lá e diz assim,
Achou que eu tava brincando? E aí é uma tristeza, uma desgraceira só. Daí você pensa, fudeu. É mais ou menos isso daí, assim. Não tem muito o que dizer. Esse livro é o 4º da Torre Negra e o 6º do meu projeto super imersivo e louco da Torre Negra, que não vamos acabar em 2020. Quase certeza que isso não vai acontecer. Mas tudo bem, 2021 tá aí pra isso, né? Pra gente continuar os projetos que a gente não consegue acabar, a gente continua mais um ano. E o próximo livro, ou o próximo conto do projeto vai ser? As Irmãzinhas de Elúria. Inclusive a gente leu ontem, né? É verdade. O que você achou? A Rafa vai falar um pouco com vocês agora. Então. Acompanhei o conto e tem umas partes engraçadas, cara. Sinceramente, eu vi bastante. Eu sei até do que tu tá falando. Porra, Roland! As irmãzinhas... Assim, poxa, né? Assim. Pois é. As Irmãzinhas de Elúria é um conto muito... Assim, eu já tinha lido esse conto, que ele é do livro Tudo é Eventual. Tem mais um conto mais pra frente que eu vou ter que ler do Tudo é Eventual, que faz parte do projeto também. Tá? No próximo vídeo que eu fizer, que vai ser provavelmente sobre este aqui, que é O Vento pela Fechadura, que é o próximo livro da série. Da série não, né? Esse aqui é o próximo livro do Pit Stop, né? Ele é da Torre Negra, né? Inclusive ele não tem número, que aqui, geralmente aqui do lado, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ele diz aqui, ó, qual é o livro da Torre Negra, tá vendo? Esse aqui ele vem no box, mas ele é um spin-off. Então, a gente vai ler ele. Ele foi lançado depois da Torre Negra ter sido toda concluída, mas ele é um livro que deve ser lido entre o 4º e o 5º livro. Ou seja, acabei o 4º, vou ler ele, vou ler os 2 livros do Pit Stop e aí eu volto pro 5º. Então, esse é o próximo livro. Esse aqui é o meu marcador que eu fiz para não esquecer os livros do projeto. Eu uso ele como cola às vezes. Então, às vezes, é pra isso que serve. Mas esse aqui vai ser o próximo que eu vou ler. Se Deus quiser, esse mês, agora em agosto. Vai ser esse mês agora em agosto. Uhul. E aí eu quero depois eu entro no Talismã e Salem. Todo mundo fala muito bem de Salem. Tô empolgadíssima pra ler, sério. Vamos ver no que vai dar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Não é bem uma resenha, porque livro de série é difícil de resenhar, né? Não dá pra falar muita coisa. Porque, né, é no meio da série, a pessoa tem que estar lendo uma parte da série pra poder entender o que tu tá falando. E se ela não entendeu, ela vai começar a ler, vai começar a achar tudo spoiler. Então, não vamos falar muita coisa. Só vamos falar que esse livro foi muito da hora. Foi um livro intenso, com um monte de coisas importantes, com um monte de coisas relevantes. Fora, é claro... Ai, quase que eu esqueci, gente. Quase que eu esqueci. Que esse livro tem menções à Dança da Morte. E foi um quentinho no coração quando eu cheguei lá no capítulo que eu virei, que tinha lá uma página de jornal dizendo que as pessoas tinham morrido de uma doença chamada Capitão Viajante. Você ficou... Uau! Meu esquenta valeu muito a pena, mano! E é muito legal. E a gente também conhece o Randall Flagg. Pela primeira vez o Randall Flagg mesmo, sabe? Que até então a gente tem o Walter, que é o Homem de Preto. Mas agora a gente tem um outro alter ego do Randall Flagg, que é o próprio bendito dito cujo do Randall Flagg. Aquele Randall Flagg que a gente tá acostumado, dos Olhos de Dragão, da Dança da Morte. E aí ele aparece lá, ele faz, assim, dá aquela palpitação quando você vê. Tem muita coisa que você se lembra, assim. E é isso. Tchau, tchau.